tá Não, gravando, já tá valendo. isso daí dá, porque assim, eu acho que aqui no canal, cara, a gente tem que botar muito claro, a galera tem que entender que tudo é energia mesmo, mas tudo, tudo, tudo. E que é frequência, é vibração, tudo. Seja a maneira que você está pensando, a maneira que você está vivendo, seja na sua saúde, seja na sua prosperidade, seja no seu sucesso, tudo. Então, se as pessoas conseguirem perceber isso, cara, a gente já deu um salto assim muito grande Luizão, para melhorar essa humanidade aqui, entendeu? eu acho que tem muita gente já que fala o que as pessoas permitem. Nós temos que vir aqui e falar o que realmente é. Nós temos que comprar Isso, briga. é isso aí. Porque Posicionar. quando a gente falou aí, quando a gente falou de Jesus, que Jesus, num raio de 8 quilômetros, curava, cara, o que que é isso? Não é? O que que é isso? Quando a gente fala hoje que alguém como nós aqui, a gente pode sentar, trocar uma ideia e a pessoa sair muito bem da onde ela estava, ou seja, chegar olhando para o chão e sair olhando para o céu sorrindo, o que que é isso? Não é? O que que é isso? Da gente Energia. para a gente poder mudar, eu vejo isso daí todo dia, da gente poder mudar num áudio, numa palavra, o dia inteiro de uma pessoa, o que que é isso? Num Né? raio maior do que 8 quilômetros até. Entende? Percebe? Então, o que a gente está fazendo aqui é um bem para a humanidade, cara. E isso vai reverberar de diversas formas para todo mundo. Basta o que a gente falou aqui. Entra aqui com o copo vazio. Não entra com o copo cheio. Entra com o copo vazio. Né? Se dê a oportunidade de ouvir. Essa é a Sem frase, querer. Luiz. Eu acho que tem que registrar aí, cara. Gostei disso aí. Entra com um copo vazio. Eu acho que tem que começar as lives assim, ó. Que você vai sair daqui dando um salto quântico, cara. É isso, Entra. sabe? É isso aí. É perceber, dar uma chance de ouvir algo diferente do que estão te dizendo todo dia. Dá uma chance, né? Se dê essa chance de estar ouvindo algo diferente, né? Perceba que o que está sendo abordado aqui é uma coisa muito maior do que a gente estuda e do que a gente vê todo dia. Se você entende que tudo é energia, se você entende que o teu pensamento está dando a linha para a sua vida, é como aquele nosso amigo fala, não tem doença, não tem pobreza, não tem guerra, não tem briga, não tem, percebe? Não tem. Aleluia, igreja! É isso, mas cara. E eu percebo assim, porque cada um de nós aqui percebeu isso num dado momento e começou a usar. Cada um de nós aqui percebeu, cada um de nós aqui passou por um problema. Alguns aqui podem ter chegado até no fundo do poço, onde a solução era só essa, não tinha o que fazer. Ó, é Certo? isso mesmo. Gilmar, ó, você perceba, cara, que na hora de qualquer discussão, pode observar o povo falando sobre esse assunto. Um evangélico, um católico, que o evangélico se divide em milhões de igrejas, né? E você sabe disso. Você tá. E bem diferente, né? A do sétimo dia não tem nada a ver com o que Batista fala, com o que a Assembleia está falando. É bem. A coisa é bem. Lutero deu uma bagaceira, deu uma balançada boa aí, né? Cara, e o que eu percebo é o seguinte, depois eu vendo aquele mentor lá, né, que todo mundo sugou dele e foi embora, e não fala dele, ele Vamos abre, falar dele. ele Eu não abre, tenho problema nenhum. pois é, o Hélio abre muita porta, sabe, velho? Se você entender, sacar isso, é uma coisa doida. Ó, se você parar pra olhar, a gente para, porque tem hora que a gente fala, a gente acredita em Deus por medo. Olha que louco, você não acredita na essência, você acredita nele por medo. Tipo assim, eu sei lá, eu vou dizer que eu não acredito e depois. É seu subconsciente faz Eu isso. falo, as pessoas Cara, se acreditam em Deus você, por medo do diabo e não por fé na possibilidade. se você Entendeu, cara? acredita, se você Então, acredita em Deus por medo, como que você vai acreditar que ele está dentro de você? Percebe a incongruência com o pensamento? mas seguindo o dogmas, ele não está dentro, Luiz, ele está lá fora. Então é isso, mas ele está dentro, Assim na terra como no céu. Cara, entendeu? aí ele deixa claro, assim, tipo assim, olha,
Cisa diz que Deus, né, não pode receber sangue, em hipótese nenhuma. O Marco diz que na minha igreja mulher usa saia abaixo do joelho. O John Mário vai falar que lá a coisa já é mais liberal, já posso tomar minha cervejinha e voltar. Cara, se você parar para olhar, não estamos falando do mesmo Deus nunca. A gente, de uma forma de agradar o outro, fala, pelo menos estamos falando do mesmo Deus. Não, não estamos. Isso está muito claro no Hélio. E quando você está falando de deuses diferentes, aí entra a questão que o Luiz colocou. Por isso tem guerra, irmão. Porque está tudo separado. Exatamente. E pelo meu Deus, Cat, pelo meu Deus eu te mato. E aí, cara, o politeísmo já está errado. Se você falar na Bíblia de um só Deus do todo e de tudo, né? Porque o todo está em tudo, mas o tudo não é o todo, é parte do todo. O Hélio tem um vídeo muito interessante sobre isso daí, né? Falando da ilha, que cada ilha tinha um Deus. É muito interessante isso daí. Eu ia falar isso agora. Tinha uns caras lá que acreditavam que o Rambo era Deus. E o que o Rambo faz? O Rambo tem a faquinha, mata, e os caras defendem que ele é Deus. Alguém chegou lá, mostrou o vídeo para ele, mas peraí, esse Deus é isso? Então, as pessoas, elas têm um Deus desenhado pela população, pela igreja, por quem quer controlar elas, não? Eu acho até, Kathleen, que tem uma mentira no ar. Eu acho que Jesus viveu no Brasil e eles falam que foi em outro lugar. Porque, cara, lá entenderam menos ainda, aquela guerra toda. É religiosa, Diomário. Você tá entendendo, cara? Cara, ô Marcão, vamos lá. Vamos falar de religião aí. As duas religiões básicas que cresceram muito, o islamismo e o cristianismo. Tá indo embora, Luiz? Sério, cara? Mas você vai encontrar o Wagner, não? A única religião que não venceu nada pela guerra, que não tentou enfiar nada goela abaixo, foi o cristianismo. Pelo contrário, ele foi 100% perseguido, as pessoas foram martirizadas, e ele não impôs nada. A religião do judaísmo, do islamismo, cara, tudo era muito forçado, girando em torno de um poder e não em torno de um Deus, que era liberdade, que era poder. E quanto mais eu distanciar você de Deus, menos poder você tem, mais eu te controlo. Óbvio. Eu não posso te deixar sentir Deus. Eu não posso te deixar ser poderoso, porque como é que eu vou fazer você usar máscara? Opa. Aí, como cara, é que eu vou fazer você ficar em casa? Jesus foi muito massacrado pelos fariseus, cara. Jesus tinha uma sabedoria surreal. Os fariseus batiam pesado no cara, sabe? Então, assim, aquilo ali não serviu de lição. É como se Jesus dissesse, meu Deus, vocês não entenderam o que eu fui fazer aí, cara. Sabe, quando ele diz buscar primeiro o reino de Deus, eu repito isso toda hora. Parece até a dupla fenda do Hélio. Eu digo buscar primeiro o reino de Deus. Os fariseus falaram o quê? Jesus, cadê? Está onde? Está naquela igreja. Aí Jesus dizia o quê? O reino de Deus está dentro de vós. Você não vai encontrar por aí. Mas ninguém entende isso. Marco, eu entendi. Não, que você não coloca em prática. Exato. Não. Eu acho engraçado, porque a pessoa fala que acredita em Deus o tempo todo, e aí, quando o pneu do carro fura, ela já... Nossa, por que furou esse pneu? Cara, relaxa, acredita em Deus. Relaxa. Sabe? Às vezes furou para evitar um acidente maior, você não sabe. Não, e não interessa por que furou. Não interessa, porque não te cabe saber. Não é para você saber. Que seja feita a vossa vontade. Pronto, relaxa. Vê isso de uma forma boa, tem step. As leis, é por isso que eu digo, quando você entende o que é o átomo, por isso que o Hélio diz, você não sabe o que é um átomo, não, por isso você ganha um salário mínimo e trabalha ali no céu. Isso dói.
Isso parece muito... Mas depois, quando você expande, você diz, nossa, o Hélio tá certo. Isso é muito louco, cara. Você tá entendendo? Então, você precisa entender do átomo e entender das leis universais. As leis universais estão além do que você acreditar, não acreditar, ter fé. Elas existem, tá aí. Se você encaixa esses dois universos, mais ou menos o que o Hélio falou dos egos, Edmar, cara, aí você é de uma expansão surreal, pô. Exatamente. Eu acho isso fantástico. Eu adoro essa parada. Adoro. O que eu digo, Adilmar, eu faço bem assim, ó. Talvez aí você já escutou. Eu digo assim, ó. Vocês vão para a igreja. Pouco importa qual é a igreja. Você está lá na igreja. Aí ali 2 horas de energia positiva. Quer queira ou não, estamos falando do bem do todo e da energia positiva e tal. Eu acredito em Deus. E tudo que o pastor, o padre, ou sei lá quem falar, você tem aquele seguro. É verdade, até aleluia. Sei lá o quê. Aí você tem toda essa energia, frequência, velho. E você sai de lá. Aí quando você se distancia da igreja, 1 quilômetro ou menos, aí bem-vindo ao mundo do Isaac Newton, o mundo do Karl Marx, Nietzsche, o mundo do ateísmo. Aí eu digo isso todo mundo, como assim? Eu digo, cara, vocês não acreditam. Vocês colocam como se o universo de lá da igreja de Deus tal. É aquele momento que eu estou ali. Quando eu venho para o meu mundo, eu não trago. Mas é isso que eu quis dizer, o Wagner. Mas é esse mundo, Diomar, que é real. O outro da matéria que não é. Isso, galera, eu não consigo mais compreender quando vocês dizem, mas vamos para o mundo real. Essa palavra até me incomoda. Porque o mundo real. Também. Porque o mundo real é um só. Porque o mundo real é aquele que está sendo pregado na igreja. Cara, não, e está tão firmado que a pessoa fala assim, vamos agora trazer para a realidade aqui. Isso. Realidade, que realidade. Olha isso. Isso é uma coisa que isso está lá em Shantizu, né? Dividir para conquistar. Quando eu crio facções, eu enfraqueço. Então, se há dois mundos, o real e o imaginário, o da energia, eu vivo onde? Onde me convém? Espera aí. Quem sou eu? Estou em cima não do muro. Não tem muro para. O muro é do diabo. Eu estou em cima do muro? Cara, eu preciso saber. O que eu acredito? Não, eu por isso. Quanto a intenção, mas se a xícara bater e quebrar, eu não acredito. Cara, a gente precisa entender. Não, mas eu falei isso só para. Não é só para. Porque não tem como você falar algo que não está dentro. Por isso que o Platão, cara, no Mito da Caverna, foi muito top. Do Mito da Caverna nasceu o filme Matrix, cara, todo inteiro. Então aquilo é um show. Ele diz o quê? Que quando você está no mundo das sombras, aí, Kathleen e Diomário, você defende aquilo com unhas e dentes. Por isso que crucificamos Jesus, crucificamos Sócrates e sei lá mais. Você entendeu? Porque a gente defende aquele nosso universo. Fantástico o Platão foi, entendeu, velho? Uma sacada dos caras, assim. Sabe qual que eu acho que é a principal coisa que nós fazemos aqui nesse canal, que o Luizão começou a falar e depois eu teve que sair? Cara, é fazer a pessoa pensar. Chega com o copo vazio, ouve e vai pensar. Depois você confronta o que você já viveu, o que você acha, com o que a gente falou, cria um pensamento novo. Porque pessoas hoje não criam pensamento, são papagaios que repetem o que os outros falam. Da onde que você viu isso? O fulano falou. Cara, eu entendo que a gente deve fazer referências, mas faz referência a caras que realmente pensaram, faz referência a esses caras que estão aí só... A plasticidade, conexões neurais, só se você começar a fazer isso, senão fica lá. Por que tem um pastor na igreja e as pessoas acreditam? Porque elas têm preguiça de ler a Bíblia. Então, tudo que eles querem converter na palavra que eles querem usar para manipular aquela igreja, eles fazem. E o servo que está lá só não é livre porque tem preguiça. Não quer pensar, não quer estudar, não quer assistir uma live dessa daqui por completo. Muitas pessoas vão chegar aqui e assistir 1 minuto com um copo cheio. Esse povo aqui é tudo louco, então já era, não quero saber. É isso que te prende. É isso que vai te manter preso. Mas não, pode falar, Pode falar, pode terminar. Não, só uma coisa assim que
A minha interpretação de tudo isso, eu estava aqui ouvindo vocês, talvez pareça muito clichê para quem vai assistir, mas é realmente o que eu faço de minha interpretação. É porque ninguém entendeu o amor, na realidade. Nós falamos sobre isso, eu falei com você. Né? Sim, fui eu que fiz aquela pergunta lá na sua caixinha. Eu não sou um hater. Aquela pergunta, acho que é a única que não era hater seu. Foi só para você trazer a reflexão mesmo, eu já falo a respeito disso também. Mas a pessoa não parou para entender o que é o amor de verdade. Aqui na minha interpretação, foi exatamente isso que Jesus Cristo veio trazer, e é exatamente isso que ninguém entendeu. Então, essa questão toda de eu separo um daqui, outro dali, eu separo... Esquece religião, não estou falando de religião agora, esquece. Todos os nomes de todas as religiões, não estou falando disso. Não estou falando de nada disso. A humanidade se separa por si só, seja por religião ou por qualquer outro motivo, porque ninguém entendeu o que é o amor. Você está falando do quê? Eu estou falando de amor real. Porque eu falar que, nossa, eu amo a Catherine, daí você vai lá ver a Catherine, ela gosta da mesma cor que eu, ela pensa igualzinho eu, ela vai nos mesmos lugares que eu vou, é tão fácil amar ela. Então... Eu também acho, mas ela é chata. Mas não é disso que eu estou falando. Quando Jesus Cristo veio falar do amor, ele não veio falar ame só aquele que concorda com você. Não foi isso que ele falou. Não foi isso que ele trouxe. Ele não trouxe separação, e olha que eu nem fiz teologia, não tenho o conhecimento que vocês têm, até vou me abster aqui para dizer que é a minha interpretação, porque não me peçam para fazer citações que não tenho esse conhecimento, mas do pouco que sei, que é bem menos que vocês, eu não vi em momento algum que ele veio para separar nada. Em momento algum. Ele não veio para separar nada, ele não veio com discurso separatista nenhum, muito pelo contrário, ele curou pessoas que os outros oravam. Vai curar esse? Mas essa não pode, aquele lá não pode, porque eu não sei de que lugar lá, a outra lá porque faz o que tá errando. Não pode, mas ele curou. Ele não estava preocupado com isso. Ele não veio preocupado com isso. Se é de outro povo, ele não veio preocupado com isso. Ele curou e ele vinde ao Pai, eu não vou saber citar, mas enfim, por ele, pelo caminho dele, sem fazer separação nenhuma. Então, a minha interpretação de tudo isso é que o povo não entendeu o que é o amor, o que ele queria dizer com perdoar 70 vezes 7, o que ele quis dizer quando ele falou para você oferecer a outra face, o que ele quis dizer com isso. Então, a minha concepção, e aqui independente, não estou falando de religião nenhuma, eu estou falando... Esse é o meu problema, inclusive, porque quando eu falo de amor, eu estou falando desse amor incondicional. Aí tem um conflito com o amor que o povo entende. Que eu digo é eterno, o povo fica maluco. E eu acredito tanto nisso, que eu até vou comentar agora, o Diomário falou lá, só que o Diomário também provocou, depois eu sabe porque ele recebeu o hater. Ele escreveu lá na caixinha, escreva uma pergunta polêmica aí, pronto. Aí, ele que pediu, você que cocriou, viu, Diomário? Você que pediu. Foi mesmo. Mas ele adora. Então você que pediu. Mas eu fiz uma pergunta para o Diomário, e Diomário, eu tive que reescrever aquela pergunta, acho que umas 10 vezes, porque a caixinha não me permitia fazer a minha pergunta. Bem que meu marido falou que eu não sei resumir. Ele falou isso para mim. Eu não sei isso, você não sabe resumir. Eu queria fazer a pergunta, a caixinha não deixava. Tem quantidade de letra lá naquele negócio. Eu fiz a seguinte pergunta para o Diomário. Eu falei assim, e daí todo mundo aqui é terapeuta, todo mundo aqui é da neurociência, vai entender bem o que eu estou falando. Nós somos geneticamente programados para sobreviver. Nós temos mecanismos de sobrevivência. Até mesmo quando você entra num transtorno de ansiedade, o que está tentando? Está tentando te proteger de algo que o seu inconsciente aí está achando que é perigo.
Enfim, a gente tem um sistema de sobrevivência muito bem definido dentro de nós. Se nós fomos, e essa foi a minha pergunta para o Diomário, se nós fomos programados para sobreviver, então o mais importante para nós deveria ser a nossa própria vida. E era aí que eu estava querendo chegar, Diomário. Quando eu fiz a pergunta, que eu não consegui explicar. Deveria ser a nossa própria vida. Então, o que é mais importante? O que é a coisa mais importante da minha vida? Se eu for partir só para essa parte biológica aqui que eu estou falando, tá? Se eu for partir só para essa parte aqui que eu estou falando de todo o sistema de defesa que a gente tem. O que é a coisa mais importante da minha vida na minha vida? A minha própria vida. Real? Na minha concepção, não. O mais importante da minha própria vida é o amor. O que você quer dizer com isso? É mais importante do que a minha própria vida. Quer um exemplo bem claro? Eu sou mãe. Se eu precisasse simplesmente entregar a minha vida agora para salvar o dos meus filhos, eu entregava sem piscar. Porque o amor vale mais do que a minha própria vida. E isso é biologicamente explicável, porque a perpetuação da espécie está primeiro do que a sua vida. Sim. E o amor vale mais do que a minha vida. E foi isso que Cristo trouxe na minha interpretação, volto a dizer aqui na minha interpretação, foi isso que ele trouxe, foi o amor de verdade, acima da vida dele. Isa, eu posso falar o seguinte, já que você citou formações, eu fiz teologia. Sim, é o que eu falei, não fiz, por isso não vou fazer citações. Uma coisa que eu posso te afirmar é que você entendeu Deus mais do que qualquer pastor. Eu posso te afirmar isso, com certeza. E eu falei isso para o meu filho hoje de manhã, sobre estudar religião. Falei, quanto mais você sabe, menos fé é. Porque aí você passa a ser conhecimento. Sabe, estudar essas coisas te faz ir por um viés. É aquilo que a gente falou, quando a gente cria uma crença, a gente é preso por outra. Te faz ir por um viés. Sentir Deus, sentir a presença. Isso é fé. Isso é acreditar. Isso é ter uma conexão, é ter algo que não se explica. Já viu falar? O mundo subatômico todinho é isso. É isso. Ninguém explica Deus. Tá lá tudo que tá dentro do mundo subatômico. Inclusive, essa era a briga do Albert Einstein. Tem gente que fala o seguinte, Deus existe? Eu falo, não. O cara fica maluco, fala, como assim Deus não existe? Se você fala de Deus o tempo todo, fala, mas Deus não existe, ele é a existência. É diferente. Entendeu? Ele não é. E eu gosto muito de quando... Ele não é isso que eu pego, cara. Ele é tudo isso. Exato. E eu gosto muito de quando o Marcos fala, e ele comentou isso numa live nossa. Eu guardei, viu, Marcos? Guardei muito bem guardado para mim. Eu gosto muito disso e procuro cada vez mais viver dentro disso. Porque o Marcos trouxe na nossa live a questão da frequência do amor, de ser uma das mais altas, né? Mais alta, aí me corrija se eu gravei errado, mais alto do que o amor, tá a gratidão. Certo? A alegria. A alegria aqui. Só que para eu chegar na alegria... Preciso passar pelo amor. Preciso passar pelo... Então não adianta. Na minha interpretação, enquanto você não entender o que é o amor... E não ficar aí, eu amo meu filho. É óbvio que eu amo meu filho, é lógico. É muito óbvio. Mas não é desse amor que Cristo veio falar. Show de bola. E esse amor, Isa, aí é que tá. E esse amor é o amor que ninguém, que todo mundo diz assim, Marcos, você tá dizendo que Diomário tem que ter isso pela Kathleen? Entendeu? Não, mas não é um amor de relacionamento, é diferente. Não. É esse amor que tem que ir para todos os campos, velho. É aí que tá o vir a outra face. É aí que tá amar o outro como se fosse a ti mesmo. Porque aí, quando eu tiver esse amor por ela e ela tiver por mim, eu amo a mim mesmo.
Entendeu como é que louco que é isso? O próximo como a ti mesmo. Nossa, isso é muito doido, E cara. aí, meu amigo, pouco importa deformações que possa ter no corpo da Kathleen, esse amor continua igual. Porque não é sobre isso. Entendeu onde é que tá a pegada, cara? Não é o que você vê, é o que você sente. É muito doido isso. Muito louco. Não que você não queira o bem do outro, que o outro esteja bem, que embora, ó, vamos adoecer, bora malhar, bora. Sim, aí é outro assunto. Mas o Lógico. amor, ele tem essa frequência. É como se vocês se amassem em alma, como se vocês não enxergassem o corpo. Vocês estão só vendo a frequência, a energia que encontra outra energia. E energia não tem essa modificação, cara, da Exatamente. deformação. Você falou um negócio, Isa, biologicamente, e é uma coisa que eu dou um exemplo às pessoas. Você já viu que tem gente que mora debaixo do viaduto e a mulher engravida e o cara tem um bebê debaixo do viaduto? Caramba, mas como é que eles fazem isso? Porque, cara, reptilianamente, nós somos programados para perpetuar a raça. E o cérebro do cara tá festejando, porque ele cumpriu o papel biológico dele, que foi copular e produzir um outro ser. A raça está feita. Se Sim. vai dar merda, mas Sim. ele não está nem aí. E é tão fantástico que nesse momento ela tá gerando um monte de ocitocina, cara. O tempo todo. Que é para suportar toda aquela dor ali. Todo aquele sofrimento, a dor do parto e tudo mais. Surreal, bicho. É muito louco, cara. E aí eu te falo, tá, então você veio de uma ameba e faz tudo isso. Deus não existe. Ninguém criou essa parada, ninguém programou e projetou esse ser que tem toda essa transformação, porque você veio de uma ameba. A sua mãe era igual uma macaca. Eu falo para os caras vêm falar comigo, eu falo, velho, minha mãe não é a mais bonitinha, ela é baixinha, gordinha, feinha, tá? Mas eu prefiro ela do que uma macaca. Eu fico imaginando tudo que a Kathleen já escutou. Eu falo para ela também esses negócios. Eu falo, cara, eu prefiro a minha mãe do que uma macaca. Então, se você prefere a macaca, beleza. Mas aí a gente caiu na dupla fenda, né, Diomário? É o observador. Aí a gente caiu lá na dupla fenda. Exato. Aí a gente caiu lá na questão de que a antimatéria com a matéria teria anulado tudo, né? Alguém precisou colapsar essa onda. Mas, aí bagunçou tudo de novo. Então, Diomário, no fundo a gente quer falar sobre isso. A gente não quer falar que religião, não sei o quê, parece isso, né? Não, cara, ela é necessária, ela é importante. Cara, como Jesus não definiu uma, você escolhe a tua e tá tudo certo. Tá, sabe, tem gente que tem uma fraqueza tão grande, eu digo isso, se o cara não estiver ali, ele vai estar cheirando, matando, roubando, e tá tudo certo, sabe? Então pronto, então é assim que ó, chega pela fraqueza, né? Uns vêm pelo amor, outros pela dor, não é, né, Diomário? Então é sobre isso. Tudo bem se você vai pela dor e Diomário tá indo pelo amor, tá tudo certo, cara. Então fique aí. O que eu quero é que você alcance no fundo é que esse amor todo que representa o que Jesus veio fazer, que é Deus, Deus é só amor, ele só ama, é que é muito além de qualquer igreja, porque a igreja, Isa, que Jesus dizia que está dentro de você. E aqui nesse momento mesmo a igreja está. Tá, Você sim. entende? Aonde você chega, ela chega. Então, essa é a parte que parece que não está compreendida, entendeu? E aí, cara, tem um negócio da lei da atração que é muito legal nisso, que fala sobre o dízimo, né? E as igrejas falam sobre o dízimo. Na lei da atração, você tem que tirar 10%, né, da prosperidade, no geral, ali 10% para você. Porque você é a igreja. Agora, entendeu? Você é a sua igreja. Você pode doar. E esse Mas o 10%, dízimo obrigatório é seu. esse 10%, Diomário, vira ouro, é muito doido. É igual um dia, cara, um cara dizendo que, meu amigo, quando a coisa aperta em casa, eu deixo de dar o dízimo, que é para conseguir pagar e tal. Só que ele observa que quando ele deixa de dar o dízimo, ele diz que sobra menos dinheiro do que quando ele dá, cara. Sabe?
Então, é sobre isso, entendeu, Diomário? Nós já vamos, Isa, já vamos. Então vamos. Senão a gente conversa aqui a final de semana. Eu preciso ir agora, gente. Eu preciso ir. Ó, galera, esse assunto aqui, mesmo. Ó, rodou mais Isa, 1 hora de esse assunto aqui, ele é top. E ele é surreal. Só que ele é perigoso. Todo entendeu? poder é. Porque você fala sobre coisas que o outro... Você mexeu no Deus dele. Ó, voltamos ao Hélio. Você mexeu no Deus dele. E não é sobre isso, irmão. Estamos falando do mesmo Deus. Se você não captar isso... Então, mas é exatamente o que eu trouxe. Eu não estou falando de religião nenhuma. Eu estou falando simplesmente do que, na minha interpretação, era para todo mundo ter entendido. É só o amor. Mas muita gente vai falar que a gente está se escondendo atrás dessa opinião e vai dar pedrada à vontade. Fica tranquilo, eu estou acostumado. Cara, eu trabalho com religião tem muito tempo. Tem pastor que... Caça, os caras correm, passa do outro lado da rua e eu abençoo. Vai com Deus, irmão. E aí ele quer me matar. Aquele pastor, como é Fábio, não sei o que, ele também, cara, é uma... Mas é assim, eu entendo que tem os dois lados aí, tá? A Catherine também trouxe uma questão aqui que eu entendo e sei que existe, também não estou anulando nada. Eu entendo os dois lados aí. Só que assim, eu compreendo também quando a pessoa não está alcançando o que eu estou falando, porque vocês sabem que tem muita gente que não entendeu. E ela está se sentindo ofendida. Por quê? Aí ela quer me atacar. Porque ela não qual que é a melhor defesa? Ataque. Qual que é a melhor defesa? Mas é sobre isso que ele está falando agora. Mas ela não entendeu o que eu estou falando, então eu entendo, por exemplo, ela se sentir atacada por mim. Tudo bem, eu estou entendendo. Tudo bem. Isa, uma das Só coisas... que daí a gente vibra o quê? O Diomário falou isso lá no Instagram dele. A gente vibra o quê? E eu vou voltar aqui no mesmo assunto, embora vocês corrijam aí se eu estiver falando errado, porque pode ser que eu esteja errada. Vou voltar aqui no mesmo assunto, na minha interpretação. Quando Jesus dizia oferece a outra face, é porque ele nunca saiu da frequência do amor dele. Então, voltando aqui na minha interpretação, eu entendi se você se sentiu ofendido. E peço para que você volte e reveja, entenda o que nós estamos falando, porque a gente não está atacando ninguém. Entenda do que se trata. Mas eu sair da minha frequência do amor para entrar na sua raiva, eu estou vibrando isso para mim e estou prejudicando a mim mesma. Cai naquela história que o Marcos trouxe aqui muito bem da questão do potinho do arroz, aonde você fala coisas positivas e coisas negativas. Se eu vou para a sua frequência de negatividade, o que estraga? É o meu coração, é o meu pulmão, é o meu rim, é eu. É para mim. Eu não estou fazendo para você. Então, mais uma vez eu volto a dizer, tudo porque não entenderam o amor, que foi o que eu falei aqui no primeiro vídeo, se vocês voltarem lá no primeiro vídeo e verem lá cada um se apresentando, a minha apresentação foi essa, para que a gente vibrasse, para que a gente vibrasse na frequência do amor. Isa, mas você já atingiu essa frequência? Mas o que não, né, gente? Você acha que eu tento, eu quero muito, mas eu estou no meu caminho de evolução contínua. É claro que em algum momento, obviamente, eu erro, obviamente, eu tenho as minhas crenças limitantes. Claro que eu já encontrei várias delas, já tratei várias delas. Tratei todas? Não. Quanto mais eu cavar, mais coisa eu vou achar. E não por aí vai. Não conseguiu matar todo mundo ainda. E por aí vai. Mas é hoje o que eu acredito, o que busco para mim e o que quero levar para as pessoas. Vocês só precisam entender o amor. Show de bola. Beleza. E é isso, gente. Ó, beijo para vocês. Exatamente isso. Fiquem com Deus. Amor é o único caminho, já dizia o apóstolo Paulo. O amor é o único caminho. Valeu, galera. Abraço para todo mundo. Beijão. Valeu. Eu amo vocês. Eu também amo vocês.